Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na 5ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda em meio da dor, em que nós a intitulamos de O Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. E estamos estudando a unidade 1, a situação e o trabalho de Paulo em Roma. E estaremos abordando hoje, dentro desta unidade, o assunto Vivendo sem medo do futuro, que está em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 30. Neste trecho da carta de Paulo, ele mostra que olhava para o futuro debaixo de duas perspectivas. Primeiro, olhava para a vida com os olhos de Deus. Paulo estava preso, aguardando julgamento, e sua absolvição era ansiosamente esperada pelos cristãos de Filipos. Contudo, sua condenação por parte do imperador Nero era uma dolorosa possibilidade, pensavam os macedônios. Mesmo nessa circunstância que podia levá-lo à morte, transborda de alegria e encoraja a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito. A sua segurança está alicerçada em 3 fatos. Primeiro, ele olhava para o passado sem amargura. Vejam bem, queridos, ele sofreu perseguições, açoites, prisões, acusações levianas, privações, naufrágios, fome e frio. E ao computar todas essas coisas, disse que elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Segundo, ele olhava para o presente com alegria. Sua prisão estava longe de interromper ou limitar o seu ministério. Muito pelo contrário, abriu portas para novos horizontes. A igreja de Roma foi vitalizada por suas algemas. A guarda de elite do imperador passou a conhecer a Cristo por seu intermédio. E suas cartas da prisão romperam séculos e, como sempre, foram e são e ainda serão verdades consoladoras de Deus para o seu povo. Terceiro, Paulo olhava para o futuro com gloriosa certeza. O futuro não amedrontava Paulo. O fim não é o martírio, mas a glória, o paraíso que lhe espera. A morte para ele não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer não é ir para o sepulcro escuro e gelado, mas é partir para estar com Cristo. Por causa da prisão de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa de seus críticos, Cristo foi pregado. Por causa de seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. O segundo ponto é que Paulo olhava para a vida pela ótica dos irmãos. Paulo não centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos e necessidades. Ele sempre colocou os outros na frente do seu eu. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. Paulo é como a vela que quer brilhar com a mesma intensidade enquanto viver. Paulo abre as cortinas de sua alma e nos oferece uma visão confiante quanto ao futuro. Este é o assunto que abordaremos hoje em nossa aula. Mas antes de começarmos o nosso estudo, quero informar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. E pedir que deixe seus comentários, dúvidas e sugestões e participem das nossas aulas, é importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço também que orem por esta obra, todos nós carecemos de orações, a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossas vidas e não esqueçam de divulgar o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor nosso Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos os nossos corações em Sua presença mais uma vez, suplicando Sua capacidade para que alcancemos o entendimento necessário dessas verdades que estaremos estudando, para que fortaleça a nossa vida e a nossa fé, para que a Sua graça nos coloque no centro de Sua vontade, a fim de que possamos glorificar o Teu santo nome.
Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vivendo sem medo do futuro. Vamos ver Filipenses, do capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 30. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, até agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Do versículo 19 a 30, do capítulo 1 de Filipenses, vimos Cristo engrandecido em Paulo. Paulo revela sua alma aos filipenses, oferecendo uma visão confiante do futuro. A certeza, salvação. A expectativa, não ser envergonhado e glorificar a Cristo no corpo, pela vida e pela morte. A explicação, está pronta para viver e para morrer. A vida é Cristo, a morte é lucro. Atenção, viver ou morrer. A exortação, viver firme e dignamente o Evangelho. Esses destaques que fizemos dos versículos que lemos hoje, agora eu vou comentar cada um deles. Paulo, nestes versículos, nos revela seu olhar para o futuro debaixo de duas perspectivas. Olhava para a vida com o olhar divino e olhava a vida pela ótica dos irmãos. Paulo revela sua alma e nos oferece sua visão confiante e triunfante do futuro. Ele tinha certeza. Certeza de quê? Paulo não tem prazer no sofrimento e não acredita que o seu sofrimento é meritório. Está preso, mas seu desejo é ser liberto, salvo. Ele demonstra confiança em sua libertação por duas razões básicas, uma humana e outra divina. A humana diz respeito à oração da igreja. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, foi o maior intérprete das verdades cristãs e, sendo assim, demonstrava total confiança na oração. Paulo ora pela igreja e pede oração da igreja. Ele está preso e tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Em segundo lugar, Paulo confia na provisão do Espírito de Jesus Cristo. A ação de Deus não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo será colocado em liberdade, mas essa ação vem como resposta da oração da igreja. A provisão vem como revestimento e fortalecimento de sua vida, de tal forma que a sua coragem não lhe faltará, nem o seu testemunho será prejudicado, seja qual for o resultado do progresso contra ele. A ajuda do Espírito é nada menos que o poder de Cristo disponível para o seu povo. A expectativa de Paulo está no olhar para o futuro além da visão natural, a visão de olhar para o alto, subindo nos ombros do gigante. Em toda essa situação, Paulo tem esperança, e a esperança significa a fé olhando para o futuro, um olhar firme, concentrado e persistente, de que se aparta de qualquer outra coisa,
fixa no objetivo do seu desejo. E ele demonstra isso de duas formas, pois tem a esperança de não ser envergonhado. Apesar de estar preso, acusado e tendo sua vida devassada e vasculhada, em que seus inimigos são ardilosos e implacáveis, tendo acusações contra ele fortes e levianas, Paulo reconhece que precisa de oração da igreja e do socorro do Espírito Santo para não sucumbir, pois tem expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. Em segundo lugar, ele sabe que tudo é para glorificar a Cristo no corpo. A meta estabelecida por Paulo não era ser famoso ou rico, e sim glorificar a Cristo em seu corpo. Ele buscava a glória do Rei Jesus, não estava atrás de glórias humanas. Paulo não era obreiro fraudulento, charlatão, comerciante do Evangelho. Paulo compreendia que fora comprado por um preço e agora queria glorificar a Cristo em seu corpo. Ele sabia que as práticas do corpo precisam ser mortificadas por meio do Espírito Santo, como está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 13. Paulo diz à igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo, tanto no caso de soltura quanto no caso de execução, ou seja, quer pela vida, quer pela morte. Glorificar a Cristo em seu corpo pela vida é o fim último da existência humana. Nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo. Nosso corpo é a habitação de Deus, templo do Espírito Santo e pertence a Cristo. Glorificar pela morte quer dizer que não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Não pode ter a morte de um justo quem vive como um ímpio. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. A explicação de Paulo quanto a isso, ele tem razões de sobra e convincentes, pois deseja glorificar a Cristo tanto em vida quanto pela morte. Exatamente porque ele está pronto para morrer, é que está pronto para viver. A vida é Cristo. É natural para aqueles que não creem em Cristo lutarem desesperadamente pelos valores deste mundo. Isto é, lutarem pelo dinheiro, pela popularidade, prosperidade, poder, prazer e prestígio. O homem está em busca de sentido. Os filósofos, apressados na sua busca da verdade, vasculham os pensamentos humanos buscando encontrar o sentido útil da existência humana. Os psicólogos mergulham nos sentimentos humanos, na alma, desejando uma razão para a vida. Isso é como enxugar gelo, pois Deus pôs a eternidade no coração do homem, e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-lo. Cristo é a razão da vida. Cristo marca o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo diz que a morte é lucro. Para o cristão, não há final da linha. A morte não termina a existência. Não é um fracasso, uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. Por que é lucro? É o descanso para as fadigas. A vida é cheia de dores, choros e sofrimento. A morte é o descanso. A morte é lucro porque é ser aperfeiçoado para entrar na glória, na cidade santa, na Jerusalém celestial. A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão, para a casa do Pai, para o paraíso. Morrer é lucro porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Cristo venceu a morte, tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus, como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38. A morte dos santos é preciosa para Deus porque por ela entramos no gozo do Senhor, como está em Mateus capítulo 25, versículo 34. Mas Paulo revela a tensão que estava vivendo. Está dividido entre a vida e a morte. Ele preferia a morte, embora tinha razões inúmeras para continuar vivendo. Seu desejo era semelhante de viver e morrer. Viver na carne traz frutos para o trabalho. Todos os cristãos vivem esse conflito e essa tensão. Nossa pátria está no céu. Nosso nome está escrito no livro da vida. A morte para nós é lucro, porém ainda temos um trabalho para fazer aqui. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como cooperadores de Deus.
Andar com Deus e fazer a sua obra é a razão de ainda continuarmos neste mundo. O cristão não foge da vida nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele. Na morte, Cristo está com ele. Para Paulo, a natureza da morte é como uma partida. Não deve ser interpretada como um anseio por imortalidade. Significa colocar de lado todos os fardos, pois seu trabalho na terra estaria consumado. A morte é alívio de toda fadiga. É entrar na posse do reino e no gozo do Senhor. Significa levantar acampamento, desatar as cordas da tenda, remover as estacas e prosseguir na marcha. Colocar-se em marcha é transferir-se para a residência permanente na glória. É uma mudança de endereço. Deixamos o corpo da humilhação e nos revestimos de um corpo de glória. Deixamos este mundo, onde passamos humilhação, e entramos na casa do Pai, onde Deus enxugará todos os nossos olhos de lágrimas. É levantar âncora e seguir viagem rumo à eternidade. A morte é bênção, é estar com Cristo, é deixar o corpo corruptível e nos revestirmos da incorruptibilidade, é ter íntima, perfeita e eterna comunhão com Cristo. É a capacidade perfeita de adorá-lo como ele merece e de forma plena. Mas por causa dos crentes, pela obra de evangelização que nos foi incumbida, é necessário permanecer vivendo. O motivo de permanecer vivo é o progresso e deleite da fé de seus filhos espirituais. O cristão ama a vida sem ter medo da morte. Ele é cidadão de dois mundos. Prestem atenção, irmãos. Pensar somente na terra sem voltar-se para o céu produz uma geração racionalista e estéril. Pensar somente no céu, sem envolver-se com a agenda de Deus na terra, produz pessoas místicas, vazias e inconsequentes. Busquemos o equilíbrio de sermos guiados pelo Espírito Santo para que alcancemos essa glória e essa graça. Paulo também faz uma exortação. Estejamos firmes, a maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, coerente e digna. Coerência, cooperação e confiança. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Não basta os membros da igreja estarem juntos, eles precisam ter confiança e não viver assustados diante do sofrimento. Temos a necessidade de viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho precisa produzir vida. Os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja como fora no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. Precisamos viver de modo digno para não sermos pedra de tropeço para os fracos, para não baratearmos o evangelho que abraçamos, para ganharmos outros com o nosso testemunho. Somos cidadãos do céu. Temos que ter a necessidade de unidade no trabalho. Firmes num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja é uma unidade de coração e de mente. Isso fala das aflições e como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Temos que ter unidade no trabalho, lutando juntos pela fé, para o avanço do Evangelho. A unidade na fé é uma unidade doutrinária, lutar contra o modismo e doutrinas de homens. Fora da verdade não há unidade. Há necessidade de coragem em meio às perseguições. Enfrentando as ameaças internas, como a quebra da comunhão da igreja, e as ameaças externas, a perseguição da igreja. Enfrentando isso sem temor, sabendo que o sofrimento por Cristo é uma graça. Dito isso, chegamos ao final da nossa aula hoje. Passemos às nossas considerações finais. Viver é Cristo. Cristo é o resultado total da nossa existência. Morrer é lucro, porque a ausência das limitações da vida. A união com Cristo é completamente realizada. Nenhum sentido de cansaço do mundo deve ser entendido nessas palavras, mas a obrigação maior é continuar prosseguindo na presente vida. O desejo pessoal dá lugar à necessidade espiritual. A alegria da fé a fim de que o propósito de Deus seja cumprido. Isso é um motivo de glória.
Devemos viver de modo digno como cidadãos do céu. Estejamos firmes, lutando juntos, em um só espírito, em ofensiva unificada, em uma só alma, isso é, em um só pensamento, sentimento e vontade, com disposição interior, para lutar em favor do Evangelho verdadeiro. É um privilégio sofrer por Cristo. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, suplicamos que haja em nós para que possamos compreender plenamente o que foi falado, que foi estudado hoje, que vivamos essa verdade, tendo a certeza, a convicção que não seremos envergonhados, porque tudo o que nos acontece é para glorificar Cristo em nosso corpo, glorificar em vida e na morte. Viver é Cristo, a razão do nosso viver é Ele. A morte é lucro, é o descanso dos obreiros, dos justos, daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Vivamos uma vida digna, com coerência, cooperação e confiança naquilo que cremos. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós nos despedimos agora, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!